No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. E hoje a gente vai trazer uma história inspiradora. Mas antes da gente falar exatamente o que é essa história, eu, claro, quero te fazer todos os convites que eu faço todas as semanas para você. Então, se você está ouvindo a gente no Bom e Velho Rádio, lá no 106,3, você pode também acessar a gente, curtir os nossos conteúdos, nos acompanhar em várias outras plataformas. Olha, vamos começar. No YouTube, a gente está como @NovaOndaLimeira. É só você, ou melhor dizendo, @NovaOndaNews. A gente teve uma mudança agora recentemente de marca, então até a gente se acostumar também, a gente vai cometendo essas gafes. Mas vamos de novo. Então, no YouTube, @NovaOndaNews. No Instagram, @NovaOndaNews. Você também pode curtir, nos acompanhar e levar a gente ali, ó, na palma da sua mão. É só você baixar no seu celular o aplicativo Radiosnet e dentro desse aplicativo, é só você procurar pela Nova Onda News. O aplicativo Radiosnet está tanto nos sistemas Android quanto nos sistemas iPhone. Então não tem desculpa, viu? Você tem várias opções aí para nos ouvir. Nós também estamos na Alexa. Você também pode procurar a gente pela Alexa e ouvir os nossos conteúdos. Durante todo o dia, durante 24 horas, tem muita música boa, tem muita informação, muita coisa legal para você continuar nos ouvindo. E olha, tem uma novidade, viu? A gente está com um site novaondanews.com.br com muita notícia, com muita informação, com muita coisa legal. Tem inclusive trechos aí dos nossos podcasts. Tem o podcast para você continuar nos ouvindo. Ah, gostei dessa entrevista, quero rever de novo. Tem no site e tem no canal do YouTube. É só você ficar de olho ligadinho lá, continue nos acompanhando e nos acessando. Quero fazer os agradecimentos a Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente, responsável por fazer várias festas aqui em Limeira. Olha, o pessoal é gente boa e, claro, juntinho aqui com a gente no Onda Talks. Agora sim, todos os convites feitos, vamos à entrevista de hoje, ao assunto de hoje. E hoje eu trouxe uma história inspiradora. Você sabe que tem muita gente que às vezes começa com uma infância difícil, muitas vezes sem nenhuma perspectiva, e aí acha um pontinho que transforma toda a vida. É o caso da Vanilda Correia Avelino, que ela é costureira, ela é professora de costura, é diretora do coletivo Saber em Arte, que atua na região do São Marcos, em Campinas, e que ela teve uma história completamente difícil, que ela vai contar todos os detalhes para a gente, mas que a costura transformou essa mulher, transformou a família dela, e agora vem transformando a comunidade do Jardim São Marcos, que é um bairro considerado ainda perigoso, não é um bairro tão seguro considerado em Campinas, um bairro um pouco mais carente lá na cidade de Campinas, mas que ela, junto com outras 90 mulheres aí, tem transformado toda aquela realidade e mudado a situação de muitas famílias lá naquela comunidade. Uma história muito legal. Vanilda, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui para contar toda essa sua história, viu? Prazer é meu. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu estou muito contente por poder compartilhar dessa história, porque é uma história que nos traz muita alegria. E uma história que mudou muito sua vida, né? Que mudança que foi. Para começar, quantos anos você tem hoje, Vanilda? Estou com 53. 53 anos de luta. Ô, Vanilda, me conta, como é que foi sua infância? Em que momento a costura começou a entrar na sua vida, Vanilda? Então, eu, criança ainda, me lembro de todos os tempos, eu com uma agulha e uma
Sempre fui apaixonada por costura. Minha mãe era costureira e professora de costura. Porém, ela não deu o papel de professora. Ela disse que ela não tinha paciência. Então, eu ficava sempre com uma agulha e uma linha, sempre querendo aprender a costurar. E eu não tive muita oportunidade de estudar numa escola, assim, meu pai era rústico, tirou eu da escola ainda muito criança, mulher não precisava de estudo, e eu não queria ficar burra. E aí eu fiquei procurando livros para ler. O livro mais interessante para mim foi o livro de corte e costura, onde nele eu aprendi tudo que me move. Ô, Vanilda, e aí, você me contou uma história que quando você foi retirada da história, você, claro, ficou da escola, você ficou muito chateada, né, Vanilda? Quando o seu pai falou assim, não vou mais deixar você estudar, como é que foi, Vanilda? Eu chorei muito. Hoje eu posso dizer para você que eu entrei em depressão. Naquele tempo eu não sabia o que era depressão, mas eu fiquei uns 30 dias sem conseguir sair de dentro do quarto. E quando eu olhava pela janela e via as minhas amigas passando para a escola, nossa, aquilo me doeu demais. Eu não conseguia entender por que eu tinha que passar por aquilo. E foi bem difícil, mas eu lutando, falando que eu não ia ficar burra, procurando livros para ler, procurando estudar. Hoje eu posso dizer para você, eu já fiz as minhas provas, já concluí o meu ensino, já fiz muitos cursos e me sinto realizada, graças a Deus. E que aquele decreto lá do passado foi rasgado e aquele paradigma do meu pai foi desfeito. E aí, para você não ficar burra, que esse era o seu maior medo, Vanilda, onde é que você encontrou conhecimento? Como é que você, tão pequena, tão nova, decidiu mudar essa sua história? Livros, né? Livros, porque quando você lê e presta atenção no que você está fazendo, você consegue entender que tem muita coisa melhor por trás. Então, lendo, eu consegui aprender a conversar, eu consegui aprender as palavras para falar, e a matemática foi na vivência. Você aprende matemática na vivência, descobrir o que era um quarto, uma fração. Para mim, no começo era uma loucura, mas depois eu consegui entender que a gente consegue fazer isso brincando hoje. E como é que você entendeu a fração? Então, no livro pedia um quarto da medida. E eu não sabia o que era um quarto, lá vendo aquele pontinho lá com vírgula, e eu fiquei perguntando para minha mãe o que significava aquilo. Quando ela falou que era um quarto, eu peguei a fita e dobrei ela em 4 e achei o quarto. Isso com uma fita métrica. E hoje eu ensino. Isso com uma fita métrica. Hoje eu ensino mulheres. Sim, hoje eu ensino mulheres analfabetas que não foi para a escola. Eu ensino elas dessa mesma forma. Eu pego ali a fita, dobro, falo, ó, aqui é um quarto. 3/4 da medida da cintura para o elástico. Aí elas ficam se batendo lá no 3/4 e falam, não, gente, dobra a peça aqui, ó. Ficou aqui é um quarto, ó. Um pedacinho desse é um quarto. Pega o elástico e põe 3 vezes aqui, deu 3/4 da medida. E descomplica. Elas falam, nossa, é fácil. É fácil porque eu criei esse método agora bem descomplicado para que todas possam entender e fazer. Ô, Vanilda, e foi com o livro de costura que você começou a ter outros conhecimentos também, não foi? Sim, e depois, com o livro de costura e com a vontade de aprender costura, então qualquer revista de costura me fascinava. E eu sempre ganhava revista. Eu tive uma cliente que ela comprava a revista de moda e me dava. Ali naquelas revistas eu lia tanto a matéria de costura quanto outras matérias, porque tem, né, outras coisas interessantes. E a gente vai aprendendo. E um dia eu li uma matéria sobre modelista. E ele falava assim, a modelista, a estilista, a modelista, para ela ser bem-sucedida, ela tem que saber costurar. Porque aquela que não sabe costurar fica para trás diante de outras que sabem. E aí eu fui entendendo isso para mim. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar como modelista numa empresa e ser bem-sucedida lá dentro. Ô, Vanilda, e aí você cresceu, você acabou começando a se relacionar, tendo relacionamentos de casal, né?
Como é que foram esses relacionamentos, Vanilda? Então, no começo da minha história, eu tive um relacionamento abusivo, foi bem difícil, mas graças a Deus consegui, com a costura, com a minha independência financeira, eu consegui sair desse casamento tóxico e consegui criar meus filhos e ensinar para eles a dignidade e chegar até aqui. E hoje eu consigo falar para as mulheres, e isso também porque eu tenho alunas que vivem dentro de um relacionamento tóxico, que sofre e que pode mudar de vida se elas quiserem. Eu falo sempre assim, que a independência financeira na vida da mulher, ela precisa estar ali alinhada, porque ela não vai ficar naquele sofrimento mais. E aí, como é que foi a sua vida? Você morava em cidades muito pequenas, né, Vanilda? Como é que foi essa mudança? Quando é que a costura, a máquina de costura realmente passou a fazer parte da sua rotina? Então, eu sonhava com ela, né? Eu sonhava com uma máquina de costura e não tinha. Então, onde eu via uma, eu queria. Aí, eu morava perto de uma mulher que tinha uma maquininha simples e eu pedi para ela. Falei, dá essa maquininha para mim? E ela deu e eu costurava para mim, para as filhas dela, fazia umas costurinhas. Quando eu fui mudar de perto dela, ela falou, eu vou querer minha máquina, porque eu te dei só porque você costurava para mim, mas agora eu preciso dela. Eu deixei a máquina com uma dor no meu coração e a gente mudou para uma outra cidade, longe dali. E eu cheguei lá e tinha que costurar para os meus filhos, porque já tinha o hábito de fazer as nossas roupas. Hoje, quando eu encontro uma aluna que não sabe costurar e já tem 50 anos, eu falo, como você chegou até aqui, né? Porque qualquer pedacinho de pano virava uma roupinha para a criança, e a criança cresce e perde outro pedacinho, virava outra roupa, e sempre as crianças andou bem vestida, bem arrumadinha. Aí, sem a máquina, fiquei triste demais, mas eu já tinha o caminho, né? Aí encontrei uma outra amiga com uma máquina de costura numa varanda, pegando poeira. Falei, Solange, por que essa máquina ela vai estragar aqui? Empresta ela para mim, deixa eu levar ela lá para casa. E ela falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério, eu cuido dela para você. E ela me emprestou essa máquina. Eu fiquei 3 anos com a máquina dela. Ela falava que só ia pegar quando ela casasse. E eu ali falava para ela, eu quero que você encroa, amiga. Não quero que você case tão cedo. E durante esses 3 anos que eu fiquei com a máquina de costura, eu virei empreendedora. Assim, o marido ficou desempregado, as portas se fecharam, a gente ficou com necessidade de tudo. E eu falei para ele assim: se eu fizer, você vende? Ele, vendo. Então eu tive essa ideia de comprar, não tinha dinheiro também para comprar. Essa mesma amiga que me emprestou a máquina me emprestou um cheque, naquela época era cheque pré, para 45 dias, e a gente comprou aquele material emborrachado impermeável, e eu fiz avental de cozinhas para ele vender, e ele saiu vendendo, e vendeu muito. Todo dia eu fazia mais, e todo dia ele vendia. Consegui pagar o cheque, pagar o mercado, pagar o aluguel, e graças a Deus, ali eu virei empreendedora. E não parei nunca mais até hoje. E tudo vendendo avental de cozinha. Quantos aventais você vendia por dia? Você lembra, Vanilda? Eu não lembro. Eu não lembro mais, mas eu sei que vendia todos. Tudo que eu fazia, no outro dia ele saía e vendia tudo. E depois sobrou muito material, porque os retalhos que foi sobrando. E eu não queria jogar aqueles retalhos fora. Aí eu comecei a fazer estojo, niqueira, bolsinha. E ali surgiu uma nova etapa, porque eu tive assim, todas as épocas da minha vida teve um nicho a ser trabalhado. Então eu comecei fazendo avental, dali eu passei para bolsa e utilitários, e fiz muito tempo bolsas e utilitários, tapetes e assim por diante. Então sempre, cada época foi um nicho. E hoje eu tenho esse portfólio, né, para poder ensinar. Cada turma minha é um nicho desses que elas trabalham. Ô, Vanilda, e quando você começou a costurar,
você já andava com agulha, com linha na mão, você começou a ler os livros e as revistas de costura, mas a prática mesmo na máquina de costura, você aprendeu praticamente sozinha, não foi? Sim, eu tive uma amiga que ela era costureira e sempre que eu tinha uma dificuldade eu chamava ela, e ela, Catarina, ela chama, ela me ajudou muito, muito, muito. Então eu sou muito agradecida a ela, porque quando eu não sabia regular um ponto de máquina, ela ia lá e me ensinava com todo amor. Então, foi ela o meu suporte ali para aprender a mexer na máquina, porque eu tinha ideia, imaginação, sabia fazer a modelagem, fazer o corte, fazer a costura, costurava na mão, montava as roupas das crianças na mão, mas na máquina teve uma dificuldade, porque máquina, se você não sabe, você tem uma dificuldade para passar a linha, para trocar de agulha, quando a agulha quebra. E essa irmã Catarina que me ajudou nessa parte, ela foi um anjo na minha vida. A máquina ela é cheia de segredinhos, né? Se você não souber colocar a linha certinho, a costura não vai. Tem todos uns poréns na máquina de costura, né, Vanilda? Isso mesmo. Ô, Vanilda, e aí você chegou em Campinas quando, em que época? Porque você é de Campinas, você foi para outras cidades menores e aí você voltou para Campinas. Por que voltou para Campinas? Como é que foi esse seu retorno? Então, eu nasci aqui, quando eu tinha 12 anos, meu pai mudou lá para o interior com a gente. Na época, eu sofri bastante, não entendi por quê. Só que lá no interior, essas cidades pequenas que a gente morou lá, tinha um polo de indústria têxtil, que é a Oriflama. A Oriflama é uma cidade pequena, porém, ela é grande em fábricas de lingerie e moda praia. E tem fábrica de jeans também. Então, você encontra todas as mulheres da cidade, são costureiras. E ali foi a minha oportunidade de me qualificar, de aprender mais. Então, hoje eu acredito que Deus me carregou para esse lugar, para mim aprender a mexer com todas as máquinas, aprender todos os pós e contras de costura, e voltar para cá com uma bagagem para poder. Quando eu cheguei aqui, eu senti falta das minhas alunas, porque lá eu dava aula de costura, mas era costura industrial. Eu dava aula para as alunas entrar numa fábrica de costura. Chegou aqui, eu senti falta das minhas alunas, porque é gostoso, né? A gente acostuma com aquela. Lá é 15 anos, as mães pagam um curso de costura para as meninas com 15 anos, para quando elas chegar aos 18, elas já têm um emprego garantido na fábrica. Porque lá ou é fábrica, ou é roça, ou é cortar cana. Nenhuma mãe quer que a filha vai cortar cana. Então, elas colocam a filha para aprender a costurar, para ter um emprego limpo, num lugar de sombra, ter um pagamento legal. E chegando aqui, eu não tinha nada, não tinha as alunas, não tinha nada. Primeiro, eu montei grupos de WhatsApp com alunas que eu conheci pelo Facebook e fui ensinando elas dentro de um grupo de WhatsApp e procurando um lugar para mim dar aula de costura. Assim que eu cheguei no bairro, tinha uma placa enorme num barracão escrito assim, Costurando Sonhos. E eu fui pesquisar o que era aquele lugar. Ia ser um lugar de dar aulas de costura para as mulheres daqui do bairro. Tinha um projeto, eu achei, eu li sobre o projeto e era a minha cara. E eu falei para o meu marido, eu vou trabalhar nesse lugar. Nem que seja como voluntária, mas eu vou trabalhar aqui. E esse projeto foi abortado quando entrou um prefeito novo e abortou o projeto, ele nem aconteceu. Aí encontrei uma instituição aqui que tinha projeto de corte e costura e entrei lá só para ficar no lugar de uma que estava encostada, da professora que tinha feito uma cirurgia do joelho. E tô lá até hoje, tá? Não saí de lá, não. Tô lá até hoje ensinando as meninas a costurar lá. E eu vim para cá, voltei para cá porque Deus preparou um casamento para mim. Eu tava sofrendo lá, né? Deus preparou um esposo, graças a Deus. E aí ele me trouxe para cá. Ele era daqui e aqui estamos. E aí fui ensinar nessa instituição como voluntária. Até hoje eu dou aula lá como voluntária.
foi aí que eu fui conhecendo as pessoas do bairro e cheguei no Saber em Arte. Conheci as meninas e estou aqui hoje realizada, né? Com muitas alunas e muita costura na minha vida. Só fazendo um parênteses, a Oriflama, que é a cidade que você chegou a morar, ela fica, para quem não conhece, na região de São José do Rio Preto, ali no noroeste do estado de São Paulo, bem próximo ao Mato Grosso do Sul. É isso, né, Vanilda? É isso mesmo, isso mesmo. E agora há pouco uma das suas filhas passou por aqui para dar um alô também na nossa gravação, no nosso vídeo, né? Sim, ela tá doidinha para aparecer, viu? São 4 filhos que você tem, Vanilda? Sim, eu tenho 4 filhos e essa pequena é uma neta já, né? Uma filha neta. É uma filha neta que fica grudada na avó-mãe, né? Sim, fica grudada. Ô, Vanilda, e aí você encontrou o coletivo Saber em Arte, né? Depois de toda essa vontade de dar aula, de ensinar. Porque antes da gente falar do coletivo Saber em Arte, você inclusive me fez me deu uma explicação do motivo de ensinar. O porquê vou ensinar costura, Vanilda? Para mim, ensinar as mulheres a costurar é dar a elas uma independência, seja financeira, seja emocional, uma independência para que elas possam ter uma direção. Muitas das mulheres, principalmente as mulheres gordinhas, obesas, não encontram uma roupa que elas gostem de usar, elas encontram uma roupa quadrada. E a autonomia de você sentar ali e fazer sua peça te dá essa independência emocional, de vestir, se vestir bem, de colocar uma roupa que veste o seu corpo. Então, isso para mim é maravilhoso, conseguir passar para elas a independência. E também como eu consegui sair de um casamento abusivo, de uma violência, eu acho que eu consigo também passar para elas que aprenda a costurar, aprenda uma profissão e se torne livre para você viver. E aí isso já começa a mudar muitos destinos, né, Vanilda? Sim, muda demais. É mães, é avós, consegue fazer uma roupinha para neta, consegue fazer uma roupinha para casa, um paninho de cozinha, e elas se sentem muito felizes com isso. Muito mesmo, é uma liberdade, e muitas tomam muito remédio, vem indicada pelo centro de saúde, indicada pelo médico para fazer uma terapia, aí chega aqui na costura e vai largando aqueles medicamentos, vai se tornando uma pessoa independente emocional, conseguindo isso na costura. Isso me traz muita alegria, muita felicidade. Ô, Vanilda, e aí vamos falar do coletivo Saber em Arte. Primeiro, para quem está em casa poder, e para quem está ouvindo a gente, nos acompanhando, poder entender, o que é o coletivo Saber em Arte, Vanilda? O coletivo Saber em Arte foram umas meninas, liderança comunitária do bairro, na pandemia. Elas tiveram essa ideia de se juntar e poder proporcionar cursos profissionalizantes para que essas mulheres pudessem ser empreendedoras e sair daquela zona de conforto e não precisar de ficar sofrendo, esperando uma cesta básica, esperando cair do céu, esperando o auxílio, para que elas pudessem tomar uma decisão na vida delas. E aí elas correram atrás de promover cursos, de promover a liberdade. Começou com uma feira, as meninas que cozinhavam, fazia pão, fazia bolo e começou a vender. E isso já atingiu um grande resultado na vida de muitas mulheres. Isso já são 4 anos, né, de coletivo que vocês funcionam, atende aproximadamente 90 mulheres. Eu estive nesta semana aí conhecendo esse trabalho de vocês. E como é que funciona esse coletivo? Quem que pode participar? Como é que é, Vanilda? Então, no coletivo, na direção, são 5 mulheres. Hoje algumas saiu, são menos, mas eu não sei te explicar se está aberto.
é aberto para quem quiser ser um sócio contribuinte, quem quiser ajudar uma única vez também aceita doações, mas quem quiser participar das decisões é aberto às pessoas que quiserem, que se interessarem por esse projeto e que querer fazer parte também, né? Porque eu acredito assim, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, quanto mais pessoas se interessarem em ajudar, o coletivo tem chance de crescer. Por hora, nós não temos um prédio próprio, um lugar próprio, a gente funciona. Hoje, a costura está ali na sala da igreja, o padre emprestou uma sala, né? Mas já ganhamos um terreno e falta ainda uns pinguinhos nos is para que esse terreno, os documentos fiquem pronto. E também já ganhamos um dinheiro, né, para a construção de um prédio ali, então tá caminhando devagarinho. Eu acredito nesse potencial e eu acredito que um dia vai crescer essa OSC e vai ter um impacto bem maior ainda. Vanilda, você é uma das professoras. E o que é que vocês ensinam para essas mulheres? Então, temos alguns cursinhos dentro. Começa tudo com costura básica. Costura básica para iniciante, a gente começa ensinando a conhecer a máquina de costura, a brigar um pouco com ela, porque tem sempre os segredinhos, ensinar os segredinhos que tem, para que elas possam ter autonomia com a máquina. Depois a gente tem vários cursinhos, tem cursinho de bolsa, tem cursinho de vestido infantil, tem curso de modelagem, mulagem, crepagem, tudo dentro dos cursos. Aí, depois que aprende o básico, a gente tem essa separação e direciona a aluna de acordo com o que ela quer fazer, né? Porque tem alunas que não quer fazer roupa, quer fazer pano de cozinha, mesa posta, costura criativa. Então, a gente direciona ela para a sala onde vai acontecer isso. Outras querem fazer bolsa e eu dou um cursinho básico de bolsa, porque o avançado é com elas depois. Eu tenho uma filha minha que eu ensinei ela, ainda criança, a fazer bolsas, e hoje ela trabalha só com isso, ela só faz bolsa maternidade, mochila escolar, bolsa de passeio, trabalha sempre, o nicho dela é esse, e ela já evoluiu bastante, hoje ela faz muito melhor, e ela mesma desenha seus próprios projetos, ela cria suas próprias modelagens de bolsa, e ela inventa uma bolsa nova, ela tem sempre um lançamento, e está bem nessa área. Eu quero que as alunas de bolsa consigam chegar no nível dela. Então você já tem uma herdeira da costura. Eu tenho todos os herdeiros, né? Os meus filhos todos eu ensinei a costurar, os meninos e as meninas. Todo mundo aprendeu. Porém, os meninos seguiram outros destinos, né, de profissão. Porém, já trabalharam como costureiro. Hoje, eles não estão nessa área, mas sabem fazer. Se precisar, não fica com a roupa descosturada, não. Tá todo mundo aí E as envolvido. meninas, as meninas, as duas, trabalham, vivem disso, né? É a profissão delas. A Jaqueline faz vestido de festas e a Viviane faz bolsas. Então já vou começar a te perguntar das suas filhas, antes da gente voltar para o coletivo Saber em Arte, porque você inclusive me contou que a Jaqueline, ela não queria costurar, né? É verdade. Ela não queria de jeito nenhum. Eu forcei a amizade com ela. Quando ela tinha 15 anos, eu comecei, vamos aprender a costurar. Vamos. Ela, não, eu não vou ser costureira, não vou ser costureira. Eu falava, não tem problema, se você não for costureira, você tem que saber pelo menos fazer um shortinho pro seu filho, se precisar, né? E ela não queria, ela falava que ela ia ser menina de mesa, porque nas fábricas lá tem esse trabalho também de menina de mesa, que é aquela que faz as marcação, separa serviço, coloca a linha nas máquinas e tudo mais. E um dia ela foi trabalhar com uma amiga, que a amiga chamou porque a menina de mesa saiu,
ela foi um dia como menina de mesa. Quando ela chegou em casa, já chegou assim: mãe, ensina eu a costurar, porque eu não quero mais ser menina de mesa. E por Aí que que ela não começou a queria? aprender e hoje. Por que que ela não queria ser mais Ah, menina? eu acho que ela achava que era sofrido a minha vida de costureira, que eu trabalhava demais, ganhava pouco. A gente trabalhava com facção de costura, e aí tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? E eu acho que era isso que ela pensava. Ela tinha uma visão um pouco distorcida, mas depois que ela começou a costurar e se apaixonou pela costura, e graças a Deus hoje ela está bem apaixonada. E ela costura para pessoas famosas, eles amam a costura dela. E aí ela passou a fazer só vestido de festas. Essa é a especialidade dela, né? Sim, ela faz concerto também, ela trabalha com concertos. E nesse trabalho dela, ela conheceu muitas pessoas que acabou se envolvendo e aí desenvolveu esse lado de vestido de festas. Que legal, que legal. E aí vamos voltar agora um pouquinho lá para o coletivo Saber em Arte. Quando você começa a ensinar desde o básico para suas alunas, né? E eu acredito que tem muita gente que chega lá completamente crua numa máquina de costura, não é? Sim, a grande maioria chega crua. Como é que você faz? Você, inclusive, criou um método de costura para poder ensinar essas meninas, essas mulheres, a seguirem nessa profissão, né, Vanilda? Sim, eu começo ensinando fácil, fazendo parecer que é fácil. Eu começo costurando no papel, sem linha na máquina, para que elas percam um pouco o medo. Porque no começo parece que elas olham para a máquina como se a máquina fosse um dinossauro. Mas eu vou ali tentando mostrar para elas que não é tão ruim assim. Eu vou conversando, tem umas que desistem, logo no começo elas desistem, aí eu ligo, eu insisto um pouco, falo: não, dá mais uma chance para você mesmo, vamos tentar mais uma vez, vamos devagar, vai melhorar. Todo mundo sofre no começo. Eu acredito que em qualquer área da nossa vida, tudo que a gente vai aprender de novo, a gente cai, porque é normal cair. Quando a gente aprendeu a andar, a gente caiu e levantou e tentou de novo, até conseguir. Então, na costura não é diferente. Você precisa levantar e tentar outra vez. E isso eu vou inserindo isso na mentinha delas até que elas consigam dominar a máquina. E depois que elas conseguem ter essa autonomia na máquina, fica tudo mais fácil. E acaba, inclusive, Vanilda, sendo um trabalho psicológico, né? Porque do mesmo jeito que você faz essa comparação de você começou a andar, você cai, depois você tem que levantar, na máquina é a mesma coisa. Isso às vezes se reflete na vida pessoal dessas mulheres que estão, de repente, numa situação mais complicada, numa situação mais envolvida com outras histórias que estão levando elas, sei lá, a algum momento de dificuldade e que aí a costura acaba entrando nesse setor também, né, Vanilda? Certeza, com certeza. E eu faço questão de falar isso para elas sempre. Às vezes a gente dá uma parada na costura e dá uma refletida na vida mesmo, assim, fala: vamos fazer uma roda de conversa hoje, vamos ver o que pode melhorar, o que a gente pode fazer de melhor hoje. E isso vai ajudar com certeza essas mulheres na vida mesmo, no dia a dia, a lidar com filhos, com marido, com casa, e não só com a costura. A costura é só um complemento. É um complemento que vira profissão. O que você já tem de história aí que você pode compartilhar com a gente, Vanilda? Nossa, tem muitas histórias de sucesso, então, assim, fica até difícil, sabe, a gente lembrar de todas. Mas a minha primeira aluna, hoje, ela faz vestido de festas e ela é muito bem, bem requisitada. Então, isso me traz já uma gratificação, assim, sabe, de ver, quando eu vejo os posts dela, as roupas que ela faz, já é bem sucedida nessa parte. E tem muitas outras que se tornaram bem sucedidas. Eu tenho uma que ela foi criada, a mãe, a família toda chamando ela de burra.
Então, quando ela começou a aprender, ela falava assim: eu não vou conseguir, eu sou burra. E eu falava: não, você não é burra. E aí eu falei para ela uma vez uma metáfora de um que um sábio falou que cortaram as asas da águia e colocaram para viver com as galinhas. Ela foi criada junto com as galinhas. E ela não sabia voar, mas ela era uma águia. Ela era só deixar as asas crescer que ela ia voar. E eu falava: Mari, se você deixar suas asas crescer, você vai voar. Você não é uma galinha, você foi criada lá, falaram para você isso, mas isso não é verdade. E ela costurava muito bem, só que ela não guardava nada. O processo da montagem da peça não ficava na mente dela. Todos os dias eu tinha que ensinar ela de novo a mesma coisa. Todos os dias eu ensinava de novo a mesma coisa e ela falava assim: eu não consigo guardar, eu sou burra. E um dia eu falei para ela assim: vamos fazer o seguinte, arruma um caderno e começa a escrever. Todo o processo você vai escrever. O que faz primeiro, o que faz segundo, o que faz terceiro, começa a escrever. Quem sabe isso te ajuda? E ela começou a escrever e desenhar também o modelinho da peça, desenhar onde que era cada coisa. E ela só escreveu e desenhou, mas eu acredito que ela nem precisou recorrer a esse papel de novo. Só dela fazer isso, a mente dela abriu. Ela já chegou a trabalhar como costureira piloto, que a costureira piloto é aquela que faz a primeira peça, para depois as outras fazer. E hoje ela tem autonomia para criar modelos, é incrível o que ela faz hoje. E ela foi tão dependente de mim todos os dias lá no passado, e hoje ela é totalmente independente. Ela conseguiu fazer um empréstimo no Banco do Povo e comprar as máquinas dela, montar o ateliê. E, graças a Deus, hoje ela é uma pessoa super independente nessa parte. Dá até um orgulho. E assim como ela, tem muitas. Dá até um orgulho, né, Vanilda? Com certeza. Enche o coração da gente de alegria. Ô, Vanilda, vamos falar um pouquinho sobre a profissão de costureira. A profissão de costureira, ela é uma das mais antigas, né? Acho que desde que mundo é mundo, a gente vê a costura sendo colocada, existindo, né? Até para as pessoas poderem começar a utilizar roupa, senão não utilizaria, né? Então a costura ela é extremamente necessária. Você sente que às vezes as costureiras são olhadas ainda com um certo preconceito? Como que você vê hoje a profissão de costureira? Com certeza são olhadas com preconceito. As pessoas enxergam as como costureira, a maioria, né? Aqui para o nosso lado, porque lá no interior não, as novas costuras. Mas aqui eles, quando vê a minha filha quando chegou aqui, novinha, ninguém dava assim crédito por ela ser costureira. Primeiro lugar que ela foi trabalhar, tinha costureiras lá com mais de 10 anos de serviço e ela começou e já foi para a liderança logo no começo. A mulher foi embora, pediu a conta, porque ela não suportou que uma menina ainda, que tinha 23 anos na época, e conseguir ser mais do que ela, que já era uma senhora. Então, hoje eles olham mais as senhoras como costureira, não tem muito valor por ter ainda uma mão de obra quase escrava, por ter trabalho escravo na parte da costura. A costura tem dois lados, tem o extremo da luxúria e o extremo da pobreza. Então, tem a costureira que tem que se valorizar, porque se ela esperar alguém valorizar ela, às vezes ela não encontra isso. Só que, quando eu ensino as meninas a costurar, eu também ensino elas a se valorizar. Falo, se você não quiser trabalhar na profissão, a costura tem uma profissão ampla, tem muita coisa que você pode fazer. Você pode costurar figurino de teatro, e tem um valor, você consegue ter essa renda. Você pode fazer roupas para plus size, que você tem também um nicho de venda muito bom, que você consegue um valor. Pode fazer lingerie também, que é uma peça tão pequena, que gasta tão pouco material, mas tem um valor legal no mercado e também consegue empoderar outras mulheres. Então tem muita coisa boa, só que tem também o lado obscuro, tem a China, tem o povo que põe criança para trabalhar, tem muita coisa
escura aí, mas a gente vai olhar ela pelo lado claro, vamos olhar ela pelo lado bom e ensinar as mulheres a fazer para si. Vamos fazer, eu falo para elas, faz para você. Depois, se você quiser investir nessa profissão, se valoriza. Valoriza você, valoriza o seu trabalho, aprende, tem aula de empreendedorismo também no Saber em Arte, né? Então, nas aulas de empreendedorismo, elas aprendem a dar o valor no produto delas, sem exploração e sem um preço digno, justo. E aí, com essas aulas de empreendedorismo, inclusive, Vanilda, tem muita gente que saiu, que entrou achando que só ia aprender a costurar ali, tranquilinho, e saiu com uma profissão, saiu mudando a renda da família, da casa. É definitivamente uma mágica, não é, Vanilda? É isso mesmo, é definitivamente uma mágica. Eu tive também uma aluna aqui na pandemia e ela começou fazendo pijamas e começou assim a vontade de fazer. E hoje ela trabalha com isso, ela faz festas infantil, festa do pijama, ela faz a barraca e o pijama personalizado para a festa. E virou empreendedora e de sucesso. Ô, Vanilda, a gente estava falando um pouquinho da profissão que é olhada muitas vezes com um certo preconceito, mas como que a empreendedora pode se valorizar? É o valor da peça? É o valor do trabalho? Como unir tudo isso para mostrar para outra pessoa que costureira não é uma profissão qualquer, que costureira é uma profissão importante? Como que faz para se valorizar, Vanilda? Bom, primeiramente precisa de ter uma visão do qual é a necessidade do cliente, porque a gente vende resolução de problemas, não é produto em si. Então, ver onde está o problema, onde eu posso investir, onde eu vou conseguir atingir o que eu quero para mim. E também fazer, né, essa pesquisa de quanto eu quero ganhar e tudo mais, para depois você pensar em valor e não em preço. Pensar em valor mesmo para você dar para o seu produto. Porque quando você se valoriza, o resto do mundo se valoriza, te valoriza. Agora, quando você faz, muito. Eu prefiro, às vezes, fazer um trabalho e não cobrar nada, fazer um trabalho voluntário do que eu fazer um trabalho para mim ser explorada. É um olho de empreendedor e de quem já tem muita história e muita experiência pela vida, né, Vanilda? Ainda é muito comum a exploração das costureiras, né? Ainda é, infelizmente. Tem como mudar essa realidade? Se todas as costureiras resolvessem se juntar e se unir e fazer mudar, tem. Mas aí existe aquelas que cedem esse lado de trabalhar muito para ganhar nada. Aí, infelizmente, existe esse lado. Quem sabe um dia isso muda, né, Vanilda? Eu sou aquela pessoa que, assim, se tiver um item de mercado, por exemplo, uma cebola, um tomate, que agora é o tomate, né? Que fica muito caro no mercado, o morango, ficou muito caro, eu fico de mal dele, eu paro de comprar ele. Essa é uma coisa minha. Eu vou conseguir sobreviver sem ele até ele baixar o custo, ele ficar num custo razoável. Então, tem que ter esse equilíbrio. A gente precisa de ter um equilíbrio, eu penso comigo. Se todas as costureiras falam, não, eu não vou costurar mais uma peça por R$1, porque existe costureira que trabalha por R$1 a peça. R$100, ela tem que fazer 100 peças. Imagina, se você costurar 100 peças, você vai encher sua casa de linha, ou seu ateliê, de linha, de serviço, de sujeira, de poeira, e vai trabalhar muito para ganhar pouco. Vanilda, a gente está aqui falando dos dois lados da costura, da costura que transforma e da costura que às vezes é tratada com desdém, né? Não que devesse.
né? Pelo contrário, a costura ela é extremamente importante. Se a gente está usando roupas hoje é graças à costura e graças ao trabalho de cada uma dessas costureiras. O que você diria para quem quer começar nessa profissão de costura, que olha para a costura hoje e fala assim, nossa, isso é legal, mas eu não sei se eu sei fazer isso. O que você diria, Vanilda? Eu diria assim, venha cá, vem fazer uma aula comigo. Vem aqui que eu vou te mostrar que é muito mais divertido do que você pensa. E que vale a pena, sim, vale a pena muito insistir, não desistir por uma costura torta, por algo que não ficou do seu agrado de primeira, porque nada é tão fácil e nada vem de mão beijada. Tudo que é difícil, você vai aprender a valorizar mais. E quando você começa algo e faz com a sua própria mão, e nem que não fica tão bom de primeira, insista. E todo treinamento é válido. Todo mundo pode costurar. Tem gente que fala assim, eu não tenho dom. Todo mundo pode costurar. Não é dom, é prática, é luta, é treinamento. É igual dirigir o carro. Todo mundo pode dirigir, não pode? Tem que fazer autoescola, tem que aprender. A costura é a mesma coisa, tem que aprender. Se quer, insiste. Insiste que vai dar certo. Ô, Vanilda, e aí nessa insistência, tanto homem quanto mulher, né? Até que você falou que os seus filhos sabem Sim. costurar, né? É pessoas, é ser humano. Qualquer um pode costurar, qualquer pessoa pode costurar. Basta querer. Vanilda, nas suas aulas você começa do básico, mas aí você ensina a fazer o quê? Ensina a fazer lingerie, ensina a fazer roupa? O que você ensina? Tudo isso mesmo que você falou. Eu começo ensinando a costurar. Primeiro, costura. Todos os tipinhos de costura em paninhos, em mostruário. Tipo, eu peguei essa aula de uma faculdade. Eu não fiz faculdade, mas eu hackeei. Eu hackeei ela. Eu tive amigas que fez e pedia para mim ajudar nos trabalhos. Então, ajudando os trabalhos das amigas, eu aprendi que lá na faculdade tem uma parte de costura que eles ensinam a costurar em pedacinhos, uns quadradinhos, onde coloca o paninho e faz costura fechada, costura aberta, costura francesa, acabamento em curvas e uma infinidade de costurinhas assim. Então, eu ensino primeiro essas costurinhas. Aprendeu as costurinhas, aí a gente começa fazendo uma lingerie básica. Por que eu escolhi a lingerie básica? Por ela ser um pedaço pequeno de tecido, que se estragar, se der ruim, vamos jogar fora, vamos começar de novo? E se eu escolho já uma roupa grande e perde tecido, às vezes dá uma frustração muito grande em quem está aprendendo, fora o custo-benefício. Então, a lingerie é um pedacinho pequeno, se der erro, vamos jogar fora, vamos começar outro, vai? E aí elas vão aprendendo. Aí quando dá certo, quando fica bom, já cria uma expectativa, uma alegria. Aí a gente faz pijamas também, porque eu falo para elas assim, o pijama, se ele ficar com a costurinha meia torta, você vai dormir, ninguém vai ficar te vendo. Depois você vai melhorando conforme o treinamento. A gente faz pijama, faz camisetas. Aí depois que a gente vai partir para fazer roupas mesmo. Eu gosto de começar com um vestidinho infantil, a parte da roupa, ou até mesmo a roupa do menino infantil, o conjuntinho infantil, também por esse motivo, de ter um custo menor para gastar menos tecido, e eu acredito que depois que aprende a costurar e fazer um vestido bem bonito, um vestido de festa de criança, um conjunto, um blazerzinho, uma calça social, alfaiataria para um menino, aí você já está preparada para costurar a roupa adulta. Que aí é só ajeitar a modelagem, não é? Isso mesmo. Aí tá fácil, o caminho já tá percorrido. Isso mesmo. Ô, Vanilda, e além de roupas, a gente também estava falando que a costura tem outras possibilidades. Bolsa, tapete. É só deixar a criatividade fluir? Isso. Aí a parte. Tem gente que fala, não, roupa não é para mim, porque tem as curvas do corpo, tem a anatomia do corpo, que acaba sendo difícil. E a bolsa e o tapete é mais costurinha reta, é tudo muito quadradinho, não tem curvas.
E é mais difícil. Quando você está dirigindo, não é mais difícil fazer a curva certinho? Na máquina também, a curva é mais difícil. As retas são sempre mais fáceis. E os projetos de costura de bolsas, de tapetes, de cozinha, de guardanapo, é tudo mais quadradinho. Então, acaba sendo mais fácil por esse motivo. Tem mercado para costura ou a costura está saturada, Vanilda? Tem muito mercado para costura. Aqui dentro de Campinas parece assim que está em extinção as costureiras boas. Não acredito. Como assim? Por quê? Porque as costureiras estão morrendo, estão envelhecendo, não pode mais trabalhar fora, porque tem problema de coluna, problema de joelho, porque chegou a idade, não é porque costurou a vida inteira, é porque todo mundo vai caminhando por esse fim, todo mundo, independente da profissão, vai chegando a velhice e vai aparecendo as enfermidades. E as novas não vão aprender, porque hoje tem muita tecnologia, tem muitas aulas de outras coisas, mas ninguém está pensando na costura como uma profissão. E por esse motivo, não tem muita. Você não vê, pelo menos eu não vejo, um incentivo para uma adolescente fazer um curso de costura aqui dentro de Campinas, a não ser aqui comigo, né? Eu incentivo. Mas eu não vejo esse incentivo nas escolas, nas OSCs. As OSCs daqui que tem costura, dá costura para as mães, para as senhoras. As minhas alunas lá na OSC é de 50 a mais. E as meninas aprendem outros tipos de coisa, é robótica, é outros tipos de tecnologia que insere na vida dessas meninas. Tá certo que toda profissão precisa de pessoas qualificadas, mas a costura vai entrando em extinção e aí vai chegar um momento que aquela que souber costurar vai ter um valor no mercado muito grande. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, agora já tá difícil, imagina daqui 10 anos, quem souber costurar vai ganhar muito bem, porque todo mundo precisa de roupa. Não é? É uma necessidade, é uma primeira necessidade a roupa, né? Não tem como você andar. A gente até gostaria, mas não tem como andar pelado por aí, né, Ivanilda? Sim, e a roupa que traz a elegância, a roupa fala quem você é. A roupa, antes mesmo de você se apresentar, a sua roupa te representa. Aonde você chega, se você chegar com uma roupa toda rasgada, essas roupas da moda aí, toda esfiapada, numa entrevista de emprego, por exemplo, a pessoa já vai olhar na sua roupa. Antes de você abrir a boca para falar, a sua roupa já te diz quem você é, de onde você veio, o cuidado com a roupa, a limpeza e tudo mais. A roupa, ela tem uma linguagem. Vanilda, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Para quem quiser fazer um curso de costura, para quem quiser aprender mais sobre a costura, qual é o caminho, Vanilda? O primeiro passo é querer mesmo. Quero aprender. Aí procura uma escola, procura alguém que ensine, ou até mesmo uma OSC que tem as aulas e vai atrás, corre atrás, vai fazer, não desista de primeiro, vai cair alguns tombinhos, vai, normal, levanta, tente outra vez, sorria para a vida e vamos lá que tudo dá certo. E é só dar uma pesquisada que, inclusive, tem cursos gratuitos sendo oferecidos em diversas cidades, né? Sim, tem muitos cursos gratuitos. Aqui mesmo, quem quiser vir para cá, nós estamos aqui de portas abertas. Tem uma lista de espera, mas é só deixar seu nome, sua inscrição, vai chegar a sua vez e nós vamos ter o maior prazer de ensinar. E muda a vida a costura, Vanilda? Muda muito, muito, muito. Não tenha medo. Pode vir para cá que a gente está aqui. A sua foi uma, né? Que a costura mudou a vida. A minha foi a primeira. Mudou a minha vida para muito melhor e eu creio que muda a vida de todas as mulheres que quiserem, ou meninos também. Eu conheci agora, esses dias, umas mulheres trans que costura calcinha trans e eu fiquei apaixonada pelo trabalho delas porque foi um pensamento que elas tiveram diante da necessidade delas. Caramba, que legal!
Ô, Vanilda, e para você, para a gente encerrar, o que é a costura? Para mim é independência. Para mim é liberdade. É autonomia também, né? Sim. Autonomia, liberdade, independência e saúde mental. Que faz um bem danado, né, Vanilda? Faz um bem danado para a saúde mental. Eu não me vejo sem costura, não me vejo. Que legal. Vanilda, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Então, eu tô como Costura e Arte com Vanilda. Tô no Instagram, no YouTube também, como Costura e Arte com Vanilda. E também dá para encontrar o coletivo Saber em Arte, né? Como é que a gente pode encontrar aqui? Coletivo Saber em Arte também é esse nome mesmo que tá no Instagram. E tem o Mãos de Fada também, Coletivo Mãos de Fada. Ah, é que a gente acabou não falando do Mãos de Fada. O que é o coletivo Mãos de Fada, Vanilda? Coletivo Mãos de Fada foi as costureiras que me acompanhou desde que eu cheguei em Campinas, que vem ou de uma OSC, ou até mesmo aqui, que eu tenho uma escolinha particular aqui. Vem da escolinha e vem do Saber em Arte também. Dentro do Saber em Arte teve o curso de empreendedorismo e elas estavam lá. E quando terminou as aulas, elas não quiseram parar. A gente não consegue mais ficar longe daqui. Eu falei, que tal a gente se juntar um dia por semana e fazer as nossas roupas, nossas peças. E começou assim. Só que quando surgiu o primeiro trabalho, o primeiro trabalho que a gente fez foi fazer lençóis para o Rio Grande do Sul, para a necessidade que aconteceu lá. E aí a gente fez os lençóis voluntariamente e toucas, gorros de inverno para mandar para o Rio Grande do Sul. E ali foi surgindo outras oportunidades de trabalho com renda para que elas pudessem ganhar um dinheirinho. E hoje elas estão fazendo para arte e cultura, as fantasias de teatro, e tá, todo mundo trabalha contente, feliz, a mulherada pondo à prova aquilo que aprendeu. Que legal, que legal. Um lindo trabalho que vocês exercem aí na região do São Marcos, em Campinas, e que vale de inspiração para todo mundo que nos acompanha. Vanilda, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado fazer esse bate-papo comigo, trazer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E quem sabe com esse bate-papo a gente não consegue inspirar outras mulheres a buscarem alternativas. Seja ela na costura, que é o que a gente tem falado aqui, ou seja até em outras alternativas, outros artesanatos, outros trabalhos, mas que mudem também a vida delas, né, Vanilda? Isso mesmo. Um corte de cabelo, um bolo, um pão, qualquer coisa, qualquer atividade que gerem autonomia para elas. Obrigada mais uma vez, Vanilda. O Onda Talks vai ficando por aqui. A gente vai encerrando esse programa bem gostoso, um programa de histórias, um programa de muito bate-papo. Eu volto na semana que vem, Vanilda. A gente se encontra por aí, viu? A gente logo, logo se encontra de novo. Obrigada por ter me apresentado o trabalho de vocês. E você que acompanhou o Onda Talks até agora, muito obrigada pela sua companhia. Eu volto na semana que vem. Até mais.